Mas acho que a galera tem uma dificuldade, talvez, em rotular a música, né? De modo geral, a galera é meio simplista, assim, né? Ah, o que você toca? Toca rock. Mas dentro do rock and roll tem muita coisa. Começando mais um episódio do Bagagem Sonora. Eu aqui, Felipe Bortoli, junto ao meu âncora, Johnny Gruvador. E hoje a gente tá trazendo um convidado super especial aí, nosso querido amigo Silvio Mendes, conhecido como Silvio do Fono. Daí, Silvio, de buenas? Beleza? Tranquilo? Isso aí. Tá curtindo minha segunda-feira que eu não abro o bar. Ah, é? Segunda-feira você tá de folga aí, até o domingo, segunda-feira aí. É um dia pra tomar um gole. Ah, é, opa, segundou, né? Segundou. Mas é isso aí, cara. Hoje a gente vai falar sobre questão de músico e contratante. E nada melhor do que chamar um músico que ao mesmo tempo é contratante também, né? Ixi, Maria. Que fase. Se fode dos dois lados. Não digo que se fode, mas tem uma visão, vamos dizer, meio ampla da história, assim, né? Saca os dois lados, né, cara? Você acaba sacando os dois lados. Eu não sei se é pra falar, mas já falando. Até a semana passada rolou um lance aí da gente, com a banda, chamarem a gente pra 2 eventos. Os dois são eventos particulares, vamos dizer assim, né? Tipo, festa de aniversário de não sei quem e tal. E daí, assim, né? Tipo, na hora de fechar o negócio, eu já entendo, assim, muito mais, talvez, a dinâmica de estrutura, logística. Eu sei que uma festa particular é diferente um preço de tocar em bar, por exemplo. Então, acho que facilita, de repente, pra saber, mais ou menos, negociar e colocar preço ou não, né? Ou só ir tocar e pra curtir. Você é baterista, né, Silvião? A princípio, Batera. né? Desde os 14 anos. Desde os 14 anos tocando terror. Humildemente tocando terror, né? Fazendo barulho, né? Incomodando o vizinho, essas coisas. E a tua banda lá, a Coisa, desde quando existe a banda aí? Cara, Coisa desde 2008. Então a Coisa já tá indo pra 13 anos a banda. 13 anos. Massa, cara. Porra, tempo, hein, cara? Tempo aí. É um relacionamento longo. E a tua pira sempre foi o rock and roll, né? Cara, a minha educação musical é muito roqueira, muito rock and roll, assim. Aí depois de mais adulto, talvez depois dos 20 anos, assim, que eu fui me ligar em outras coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje não me considero, assim, um roqueiro, embora eu gosto muito de rock and roll, assim. Mas depois dos 20 eu fui descobrir música brasileira, fui escutar música instrumental, enfim, fui escutar outras coisas além de rock e blues, por exemplo, né? Me ligar muito mais, talvez, em letra, poesia, enfim, ampliei o meu leque de opções, né? Então, a gente gosta de música, né? Todo o conjunto da obra, né? Ampliou a bagagem cultural, né? Não só na música ali. Você abre a cabeça, né? Não fica quadradão, né? Não precisa ser um som pesado pra você curtir, né? De se afirmar, eu sou roqueiro, escuto, sei lá, um som pesadão aí. Tipo, sou roqueiro, odeio pagode, né? Tipo... Não, deixa os pagodeiros lá, né, cara? Os caras estão fazendo deles, né? E tem que saber tocar pagode, né? Não é qualquer um. Não, exatamente. Cara. Nossa, não é qualquer um mesmo, cara. Os músicos foda estão no pagode, né? Pagode, sertanejo, só músico foda, né, cara? Sim. Os melhores cachês, né? Sim, a indústria acontece ali, né, cara? É só VMPG. O quanto ganha o músico, vamos dizer, de bar dos que a gente frequenta e o músico sei lá, que toca com dupla sertaneja. O cachê é outro. Outra realidade. A gente gosta muito de falar aqui no podcast sobre o cotidiano do músico proletariado, tá ligado? Os perrengues que eles passam, os estresses e tal, porque antes de pisar no palco e tocar, sorrir, tudo mais, a galera vê a exposição do cara, antes de tudo isso tem todo um desafio, todo um obstáculo fudido, né, cara? Que o cara passa pra poder estar ali tocando, sei lá, com um sorrisão no rosto e animando a galera. Quero saber de você, cara. Quando que você começou a tocar nos palcos, só que de uma maneira, assim, mais séria? Quando envolveu grana, envolveu uma responsabilidade? Em primeiro lugar, cara, quando eu tô tocando, eu não sorrio. Aí já facilita a minha vida. Mas eu toco bateria, né? Então eu me escondo atrás da bateria. Mas, cara, eu tenho uma lembrança, assim, talvez na época de faculdade, assim, quando eu tinha já uns 18, 19, de tocar em bar. Ponta Grossa teve várias fases, né? A noite pontagrossense, né? Eu já participei de algumas. Então eu tocava, sei lá, tinha o Cuco Louco, que era um bar que eu tocava. Talvez, assim, as primeiras experiências de ganhar um cachezinho ali e tal, foi nessa fase, assim, 18, 19, por aí, né, cara? Depois disso, foi embora, né? Com a Coisa mesmo, já teve bastante coisa, cara. A Coisa já foi banda
banda fixa de boteco, assim, de tocar toda quinta-feira durante um ano inteiro no Cine Rock. Já tocamos em casamento. Mas com a Coisa foi a banda, talvez, que eu mais tive uma noção um pouco mais, vamos dizer, quase profissional, assim, exatamente nessa época de que a gente tocou como banda fixa, né? Então a gente tava começando a banda, tinha que tirar repertório, daí a gente pensava, assim, naquela história de tirar um repertório para tentar agradar o público que tava vindo ver a gente tocar. Daí a gente começou a conversar sobre a dinâmica de palco, de volume, né? Eu sou baterista, tocar mais baixo, embora eu tenha uma dificuldade com isso. Foi com a Coisa, talvez, que eu tive uma noção um pouco mais pró, assim, de música. Mas é uma experiência muito pequena comparada a uma galera que tem na cidade, né? Mas foi ali que você aprendeu a criar um certo comportamento, né? Uma certa ética, musicalmente falando. Enfim, os primeiros contatos com uma questão profissional. Sim, e depois com a história do fono, né? Do bar, assim, talvez eu me coloquei muito mais de entender o que o contratante quer, né? Por exemplo, esses dias, semana passada, um cara chamou a gente pra tocar em Castro. Daí o cara falou assim, toquem aí, sei lá, clássicos do rock nacional e internacional. E não é a nossa praia, né? Tocar clássicos do rock nacional e internacional. A gente não tem um repertório muito convencional nesse sentido, né? E daí eu perguntei pro cara, falou, veja bem, né, de repente não é o que você tá procurando, de repente você tá procurando um outro tipo de banda, tal. E também pro cara não contratar a banda achando que é uma coisa e vai lá e é outra, né, pra não desagradar. Como que ele chega pra você? Ele não conhece a banda? Tipo, quer contratar Cara, sem saber? nesse caso ele conhece a banda, mas acho que a galera tem uma dificuldade talvez em rotular a música, né? Classificar a música. Acho que isso é uma visão bem... De modo geral, a galera é meio simplista, assim, né? O que você toca? Toca rock. Mas dentro do rock and roll tem muita coisa. A Coisa é uma banda de rock? Sim, com certeza. Mas a Coisa, sei lá, toca, vamos dizer, versões de música, sei lá, da Gal Costa, que também tem a sua fase roqueira, né? O diálogo vai da banda como música, da Coisa, vai além do rock and roll, né? Na minha visão, assim. Não fica só na linguagem do rock, por exemplo. Daí pra galera, acho que é difícil de rotular isso, sabe? De entender, assim, que de repente... Que quando eu falo em rock, clássico do rock, eu entendo que o cara quer escutar um Queen, quer escutar sei lá, um Led Zeppelin, né? O Pink Floyd, essas bandas que todo mundo conhece, né? Quando ele contrata coisa, não vai ser bem isso que vai acontecer. Tento explicar, tento ver se é isso mesmo, né? O que eu posso oferecer. Tem que ter uma certa flexibilidade também, né? Claro. Não é só, vou tocar lá e azar do cara, né? Não agrada nem o público, né? Às vezes o público vai lá esperando uma coisa, tipo, a galera não sim. pira com você ali e já era, né? O show vai pra baixo, né? E não adianta, né? Tipo, você pode tocar muito bem, cara. Se não for o estilo que a galera ali tá disposta a ouvir, cara, você não vai pegar. Não. Tipo, não impacta. Não, bem isso. O povo tem que estar disposto, né, cara? Então é muito comum, assim, na noite, você tá tocando lá, sei lá, você tem um repertório, né? Isso também a galera não entende. Quando você vai tocar, não é um karaokê, que você chega, pede uma música e já tá ali, né? Tá, já eu sei tocar, vou tocar. Você prepara um repertório, chega lá, e daí a galera pede Ramones. E, puta, eu adoro o Ramones, mas a banda não toca nenhum Ramones, por exemplo. Tem essa percepção de público, assim, que é meio equivocada, assim, de não entender que tá pagando pra ver uma banda tocar, mas a banda tem um trabalho pra mostrar, né? Ensaiou então deixa a banda tocar. Até mesmo, às vezes, tipo, música que são ali compatíveis com o repertório, né? Mas só que não fazem parte, né? Você não tá ensaiado pra aquilo, né? E a galera fica pedindo música. Mas também acho que a gente esperar muita conscientização do público, talvez a boa vontade dele tá preparado pra escutar um trabalho da banda e tudo mais, é complicado, né, cara? Se você fala em barzinho e tal, o cara tá ali pra, sei lá, pra desfriar a cabeça do trampo e tal, que é ali um entretenimento e tudo mais. Enfim, não dá pra esperar muito, assim, do cara também. E, tipo, não é errado. Vai do que você se propõe a fazer, né? Isso. Por exemplo, se você tem uma banda assim, tem uma banda pra galera curtir, cantar junto e tal, e você passeia por esse repertório e tá tudo certo, né, cara? Com a banda que eu toco, não é bem essa ideia, assim, né? A gente sempre teve uma ideia de colocar umas músicas mesmo pra forçar a amizade, assim. Provocar. Pra provocar, assim, mas é uma coisa nossa, né? Porque também a gente não leva isso como um trabalho que é nosso ganha-pão, né? Para nós é um hobby que a gente leva a sério do que ser um trampo mesmo. Se fosse um trampo que a gente precisasse dessa grana, com certeza a gente ia tocar altas coisas, assim, pra agradar a galera mesmo. Então tem esse lado, né? Eu já fui bastante show da Coisa, assim. Eu lembro que tinha do repertório de vocês da década de 70 ali, do rock nacional, os Júlio de Porco da vida. Na época eu era muito piazão, assim. O primo do Roger. O primo do Roger. Puta que eu faria, isso me assombra até hoje. E o massa, cara, é que tive a oportunidade de conhecer uma galera que curtia esse mesmo som que eu. A gente acabava criando um vínculo muito massa, assim. Eu acho muito, muito legal, assim, quando tem uma banda, a gente se colocar como, não digo provocador, mas de você apresentar uma coisa nova pra quem tá ouvindo. Pra galera chegar e perguntar, puta, que som é esse, né? Eu acho bem legal, assim. Eu já vi várias... Puta, eu via uma banda que eu via muito fazer isso, que era Mandal. Eles faziam muito isso, cara.
cara. Botava uns sons, assim, que muita gente não tava ligado o que era. E isso eu tô falando de coisa de 12 anos atrás, assim. Né? Então, naquela época, sei lá, até um Tim Maia Racional, a galera não flagrava, assim, sabe? Tocava um Tim Maia Racional. Hoje você fala, todo mundo escuta, né? Vamos dizer, da galera que a gente convive, né? Mas na época não era, assim, falado, Jorge Ben, essas coisas. E eu achava muito legal, assim, que a banda colocava uns sons, assim, e a galera às vezes não sabia que som era, mas curtia. Daí na outra semana que ia ver a banda de novo, já sabia o refrão da música. E eu acho legal essa função, assim, de tocar e você apresentar uma experiência pra galera, né? Oh, com certeza. E se você acertar, beleza, melhor ainda, né? Nem sempre vai acertar, depende muito do público. Não tem como agradar geral, né? Mas isso não tem como fugir, né, cara? Mesmo que você toque música autoral ou cover, é isso, né, cara? Não vai agradar todo mundo. As pessoas são diferentes, né? Daí nessa você vai formando teu público, né? Vai criando o teu público base, né? Vamos dizer assim. Você meio que busca um público, né? Porque, por exemplo, Ponta Grossa, né? É uma cidade que a gente sabe, assim, que tem uns nichos, né, pré-postos, assim. E você vai tocar um som, você sabe que você vai tocar pra aquela galera. Você não vai tocar pra outra galera. Você já vai mirando um público, né? Acaba selecionando a galera automaticamente, assim. Não tem muito segredo nessas horas aí. E eu acho que é legal quando você consegue ser verdadeiro com o que você gosta de fazer ali. Total. Musicalmente falando. Tem muita situação de músicos que eu conheço que vão fazer um trampo, cara, que nem bater um cartão, né? O que é super válido, né? Mas quando o cara toca um som, assim, que ele curte, é outra coisa, né, cara? É outra... Puta, é pra isso que ele aprendeu a tocar, né? Sabe como? Então, aí eu já acho que esse negócio, essa conversa de tem que tocar um repertório que a galera conhece, não sei o quê. Eu acho que isso é muito conversinha, cara. Eu já toquei com bandas, assim, que a gente tocava só música que ninguém conhece, desconhecida. E a galera colava no som, porque o nosso som era verdadeiro, nosso som era animado e tal, a galera curtia, tá ligado? Via o negócio acontecer. O Felipe sempre vinha com essa ideia lá no Araçá, né? Tipo, vinha com umas bandas que só ele e a banda conhecia. E a gente fazia, né, cara? Eu lembro que com o Araçá a gente tinha aquela música 20 mil sol raios lá. de sol. Porra. Ah, essa música é massa. Mas ninguém sabe quem canta, né? Não. E a galera curtia pra caralho. Perfume Invisível do Sol, é isso, não? Perfume Azul do Sol. Perfume Azul do Eu sou o Sol. Alternativa mesmo, anos 70. Cara, tá ali, uma pérola ali, sonzeira e tal, perdida. Pô, vamos trazer pra frente. Não, certeza. Cara, funcionava. isso é bem massa, cara. Quando você consegue fazer a coisa funcionar sem a galera saber quem tá cantando ou achando que é, sei lá. Tem uma história, cara. A gente falou do Joelho de Porco, né? Então a gente, sei lá, a gente tocava uma época, a gente tiramos 3 músicas do Joelho de Porco, mas uma que colou, assim, que funcionou com a galera. México Lindo. México Lindo. E a galera, e muita gente não sabe quem é Joelho de Porco, né, cara? Daí tinha a Gisele, que trabalhava comigo no bar. Daí eu levei um vinilzão do Joelho de Porco lá e coloquei pra tocar e tal. Daqui a pouco tocou o México Lindo dela, olhou pra mim. Nossa, eu não sabia que a Coisa tinha um vinil, porque ela achava que a música era da Coisa. Então, né, porra, ela curte a música, mas não sabia quem era o Joelho de Porco, né? Não sabia nada. Mas é massa isso. O massa o repertório é você equilibrar o repertório e você fazer com boa vontade e fazer, igual você mesmo disse, né, fazer um negócio verdadeiro, né, mostrar que você tá ali pra aquilo e ponto. Quando a gente fez o show em 2019, a gente fez um show do FUC, né, o show como é que era, da etapa regional, como é que é o show de encerramento daquela noite lá. E o FUC, assim, a gente tem uma relação de amor e ódio com o FUC, assim, como participante, público, enfim, a vida inteira eu frequentei o FUC, assim, agora nos últimos eu não fui. E daí, assim, a gente, puta, como é que vamos fazer esse show, né, cara? Tipo, o repertório a gente sabia, mas como a gente apresentar isso, né? Então a gente foi lá a gente conseguiu o Pax para fazer um ensaio lá no palco do Pax, para dar uma ambientada na cena, assim. E daí a gente simplesmente se ligou que a gente tinha que tocar igual a gente toca num boteco, por exemplo. Não adianta a gente achar que a gente vai chegar lá e vai fazer um som diferente, porque nós estamos num palco do teatro, vamos fazer um violãozão aqui acústico, sei lá, amaciar o som. Cara, a gente tentou fazer o mais natural possível, assim, sem se preocupar muito se ia ser barulhento. E foi massa pra caralho, sabe? Por isso, porque foi verdadeiro, não foi forçado, assim, não foi fingido, porque a gente não tinha, talvez, capacidade técnica para talvez mudar o nosso som ali naquele prazo e fazer um repertório pro FUC. A gente tocou um repertório nosso mesmo e foi massa. Porque em Ponta Grossa, eu acho que tudo é underground em Ponta Grossa, não tem esse negócio de, banda independente. Todo mundo é independente em Ponta Grossa, né, cara? Não existe mainstream pontagrossenses. Não existe, né, cara? Na minha visão. E uma coisa que é importante falar, a cidade mudou, né? Antigamente tinha menos opções de lugares pra tocar. Antigamente, que eu digo, no começo dos anos 2000. Não tem como hoje, tem vários bares colocando várias bandas. Não tinha isso. Então era muito diferente essa situação também. Cara, se marcar, tipo, até nessa época pandêmica,
tem mais bar do que naquela época aí que você tá falando. Cara, com certeza. Nossa, com certeza. Naquela época, assim, não tinha tanta influência da cena da Secretaria da Cultura aqui, né? Não tinha tanto festival quanto tem hoje. Editais, de modo geral. É diferente, é diferente. Aí acho que na gestão lá que tava o Durante, né, cara, a diferença foi bem grande, assim, deu pra ver bastante diferença, né? Ali, vamos dizer, a prefeitura se fez muito mais presente nessa história de edital, festival, dar condição para várias bandas aparecerem, né? E apareceu. Várias bandas foram formadas para tocar no 66, por exemplo. Eu acho que deu os últimos, vamos dizer, 10 anos aí, mais ou menos. Pouco menos, talvez. A prefeitura deu mais suporte nesse sentido, assim. Agora vamos conversar com o Silvio Tom de Bar aí, né, cara? Ô, louco. Agora que eu quero ver. Agora vamos lá. Não me coloque em furada. Agora é empreendedor. Nossa senhora. É que nem a história aí, desde de começar a gravar aí, tava essa folia da questão técnica do microfone falhando e tal. O glamour é zero, cara. Essa história de dono de bar e tal, não tem glamour nenhum, cara. É lavar louça, é aguentar a gente bêbada, é tudo isso aí mesmo. E uma pergunta, tipo, quando que veio a ideia, assim, vou abrir um bar? Não veio, cara. Não veio. Então, como você começou com isso, rapaz? Vocês sabem, mas tem gente que não sabe. Eu sou formado em farmácia, né? Então, eu me formei em 2005, 2006. Aí eu fui trabalhar na Santa Casa no banco de sangue. Eu fazia exame de sangue no banco de sangue. Trabalhei lá até 2013. Aí, quando eu saí de lá, eu tava meio de saco cheio, assim, de trabalhar na área hospitalar, da saúde e tal, e não estava afim de continuar nesse ramo, assim, não queria sair daquele trampo e pegar o currículo e procurar outro trampo parecido, assim, queria sair desse, vamos dizer, desse círculo vicioso, só que eu não tinha ideia do que fazer, assim, nunca falei assim, eu quero ter um bar, nunca. Eu sempre fui muito frequentador de bar, que é uma das coisas que eu sinto falta hoje, porque eu tenho um bar, mas é diferente, né, a curtição. Já tocava na noite, fazia muito tempo, então era envolvido nessa forma com a boemia, vamos dizer. E daí, em 2013, eu saí do hospital, e daí eu não queria trabalhar e fiquei 9 meses sem trabalhar. Tirei quase um ano inteiro meio sabático, assim. Daí eu tava começando a namorar, fui viajar, curti o ano de uma maneira diferente, vamos dizer. Viveu um pouco. Não, foi massa. Daí, quando virou o ano, para 2014, que daí o dinheiro já estava começando a ficar miado e tal, e daí o Christopher, que na época ele era dono do Boteking, ele estava querendo abrir um outro lugar, um outro bar, e ele me chamou para ser sócio. Ele sabia que eu tinha um troquinho guardado e que eu tava à toa na vida, assim. E eu frequentava lá o Boteking, o bar dele e tal, e trocava ideia com ele, e daí ele me intimou para abrir o que veio a ser o Fonopub, né? Então não foi uma coisa que eu quis, assim, tipo, busquei, assim. A pai caiu no meu colo e eu encarei como uma oportunidade de trabalhar para mim. Só que eu não sabia nada, né, como seria essa história, né? Tipo, hoje eu posso dizer a treta que tava se metendo. Hoje eu posso dizer que é treta. e que uma parte de mim sente saudades da época do CLT, de ter férias, 13º. Faz falta, hein? Na autonomia faz falta. Você sempre colocou a música talvez como uma primeira opção, ou veio outras coisas à frente da música pra te animar a ser dono de bar aí? Cara, em primeiro lugar, é porque no começo a gente não tinha certeza se teria banda, né? A gente não sabia bem certo como ia ser isso, assim, não tinha uma ideia pronta, assim. A gente foi construindo ela, nós éramos em 4 sócios, a gente foi construindo ela junto ali, né? Tanto que nos primeiros 2 ou 3 meses não tinha banda, rolava ali um violão, né? Um dos primeiros que tocou lá foi o Sorveteiro, inclusive. Isso é uma coisa que quando ele me encontra, ele fala, fui um dos primeiros que tocou lá. Eu falei, assim, lendas. Foi você mesmo. E daí chegou uma hora que não, vou ter que colocar banda, né, cara? Vou ter que investir num palco, vou ter que investir em equipamento, vou ter que investir em acústica, né? De fazer lá um tratamento acústico pro som não ficar aquele som de banheiro, né? Reverberando. O meu tesão com o bar sempre foi colocar som, né, cara? Isso é fato, assim, né? Porque eu não tenho formação em gastronomia, não tenho formação em, sei lá, em barman, então, né, o pouco que eu sei é de som, assim, então a ideia era colocar som. A coisa foi acontecendo daí foi natural daí. Então não necessariamente banda, mas sempre som, de qualquer forma, assim. Isso, por aí. Uhum. Mas é que a banda era natural, né, cara, tava ali, né, cara, era massa e ali era um espaço grande, já tinha meio que um suposto palco ali e tal, uma parada intuitiva pra ser um palco. A ideia era massa, assim. E daí uma das coisas que rolou até nessa época, assim, foi que uma parte da sociedade do bar achava que o bar ia ser um bar de rock and roll. Uhum. E eu, assim, pela experiência que eu tinha na época, assim, de lugares que eu conhecia fora de Ponta Grossa, vamos dizer assim, né? Cara, era um lugar, vamos dizer, cultural, vamos dizer. Então, podia rock and roll, mas podia rolar um jazz, podia rolar uma música brasileira. A ideia não era se rotular como um bar de rock and roll, assim. Essa sempre foi uma das coisas que daí o público, às vezes, nunca tem dificuldade de entender, né? Mas pra mim sempre foi o norte, assim, que desde o começo a ideia era colocar um som diferente do que a gente vê normalmente
normalmente, assim. E no começo do bar eu aproveitei muito isso. Nossa, eu colocava umas bandas totalmente, assim, forçava a amizade com o público. Tipo, aproveitava que a galera ia, né? Colocava bandas que talvez que não chamariam um público em outras situações, assim, mas que tinham, que a meu ver, tinha uma importância, tinha um peso ali de conceito, de valor artístico grande, assim, então... O que o Silvio escolhia de música de repertório no tempo de músico, ele colocava no bar dele. Mas e isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim que comercialmente não é o melhor caminho, tal. Mas o lado bom é que você está sendo verdadeiro. Daí, com o tempo, você vai começando... Eu tentei dosar um pouco isso, né? Sei lá, tocar uma banda cover do Pink Floyd, por exemplo. Porra, esse entretenimento pra caralho, né, cara? E de qualidade, né? Altíssimo. Né? E tinha um lado, não, vamos botar aí botar a Lama Laika, que é uma banda da cidade instrumental, que bota um som diferente e muita gente não conhece. O instrumental é louco, porque a galera tem dificuldade em entender que a banda não precisa ter um cantor, né? O público tem dificuldade em entender isso. Então, sempre quando tinha uma banda instrumental, o som até que é bom, mas ninguém canta, né? Então, essa era uma frase bem comum de eu ouvir nesses dias, assim. A importância desse espaço, né, que você acabou criando, né? Espaço cultural, porque isso fomentava, tipo, de surgir bandas que, por exemplo, tinham proposta instrumental, né? Onde que a gente vai tocar? Não surge, por exemplo, uma banda que não tenha lugar pra tocar. É difícil você falar, vou fazer uma banda, mas eu não vou conseguir achar lugar pra tocar, vou tocar só na rua. É difícil você formar uma banda assim, né? Então, geralmente, quando tem os espaços já, né, pré-definidos, é mais fácil. Você falar, opa, vamos formar uma banda aqui, porque eu posso tocar ali, lá. Pra quem tá fazendo a banda, acaba vendo como possibilidade, né? E Ponta Grossa é uma cidade que não é grande nesse aspecto, né, cara? Isso Exatamente. É uma das limitações, assim, que PG tem, né? Tipo, tem lugar pra caralho, mas os lugares, eles se parecem, né? São poucos os lugares que tem abertura pra um troço mais alternativo, assim. Sim. Como vocês estavam falando, né? Tipo, na pandemia surgiu muito bar, mas surgiu muito bar com o mesmo perfil, né? Tipo, é sempre violão e voz ali, ou sertanejinho, ou algum outro estilo, mas sempre mais fechado, assim, tipo, tá diminuindo os espaços das bandas, né? Tá limitando, né? Os bares que tinham espaço para banda, muitos acabaram, outros tiveram que se readaptar, como foi o caso do Fono, agora o Rei das Batidas também, né? Ele foi para um espaço menor, e a gente acaba perdendo espaços culturais, né? Não só, tipo, não é o bar em si, né? É o espaço cultural que São ciclos, né, cara? A pandemia deu uma judiada, assim, no setor. Do meu caso, assim, além da pandemia, o que o Rei tá passando agora, eu passei no começo lá da pandemia, assim. O dono do imóvel pediu o imóvel e você tem que se virar, né? Numa fase, talvez, que o Brasil não tá no lugar dos mais favoráveis para investir para quem não tem dinheiro, né? A impressão, assim, que da noite de Ponta Grossa hoje, parece que nós estamos na fase igual tinha a fase do Bola 13, né, cara? Dá por 2010, 2011. A impressão que eu tenho é um pouco isso, assim, como a gente tivesse uma fase parecida com aquela, assim. Então, mas acho que daqui a pouco já começa a pintar outras coisas. Eu acho que pro ano que vem, assim, pandemia passando, a economia dando uma trégua, eu acho que a tendência é esses lugares culturais terem uma sobrevida melhor, assim. E o público também sente falta disso, né, cara? Várias pessoas vêm falar comigo, por exemplo, que gostaria muito que o Fono voltasse a ter um espaço como tinha antes pra banda, vamos dizer, pelo perfil de bandas que trazia, assim, né? Pela variedade de opções que trazia, né? Então, o grande X da questão é o público tornar que a cena inteira seja sustentável financeiramente, né? É o sistema econômico girando, né, cara? Tipo, o público precisa de dinheiro pra gastar, pra movimentar o negócio e tal, então é um ciclo. E nós estamos numa fase de crise, né? Então, a questão que você falou da Aldir Blanc, né? A questão cultural já fica segundo plano, né? Sim. E isso se reflete nessa história, talvez, de opções de lugares para tocar de uma banda que toca jazz, por exemplo, e por aí vai. Quando você vira o contratante, no caso, como que você avaliava para contratar músicos pro teu estabelecimento? Quais eram teus, vamos botar bem em aspas, assim, teus critérios? Isso é uma coisa que eu falo, assim, e eu tenho noção, assim, que na questão comercial, o ideal é que você separe o pessoal da história, sabe? Vamos dizer, pense no que vai dar lucro para a empresa, vamos, né? E é uma coisa que eu tenho muita dificuldade até hoje, assim. Por exemplo, assim, colocar uma banda, às vezes, que pode ser que tenha um retorno financeiro, mas eu acho que talvez eu me sinta incomodado de só escolher banda comercial, por exemplo, né? Quando eu ia montar uma agenda, primeiro eu tentava não montar uma agenda com bandas muito parecidas na mesma semana. Eu tentava ter um pouco de variedade na semana. Pensando até em rotatividade de público. Aqui eu vou colocar então uma banda que é mais rock and roll, aqui é uma banda mais, um som mais suci. Teve várias bandas que eu coloquei que eu sabia talvez que não teriam um retorno de público, mas que teriam um peso pro nome do bar, assim.
Cara, pra contratar uma banda, primeiro ela tem que ser boa. Talvez o problema de eu tocar um instrumento e de ter uma noção de como funciona uma banda é que às vezes vinha gente querendo tocar que não tinha condição de desempenhar esse, como é que eu vou colocar assim, de prestar esse serviço pro bar, né? Nem de maneira artística, nem de maneira como serviço de entretenimento, do público gostar. Tem banda que às vezes não tem essa autocrítica de entender, talvez, que não é porque existe um palco que o contratante é obrigado a se dar o espaço para ele tocar. Não, tem que ter na minha opinião, e eu sempre tentei trabalhar assim, tem que ter uma certa curadoria. Você alinhar as bandas que tocam com a identidade do teu bar, né? Eu sempre tentei pensar dessa maneira. Se é certo ou não, não sei. Eu acho que, para mim, talvez seja o que deu uma certa sobrevida à história do fono, porque é muito comum, né, na vida noturna, os bares durar 2, 3 anos, né? Poucos duram vários anos, né? Então, eu acho que essa busca por variedade, por entender que tem que ter uma certa criatividade na hora de você chamar uma banda, eu acho que isso fez com que o fono talvez aguentasse o tranco, mesmo na pandemia, né? Cansei de ouvir assim, gente, eu vou ajudar o fono na pandemia porque eu vi um show do Terno no fono, por exemplo. Puta, é uma puta satisfação de ouvir esse tipo de coisa. Mesmo aquela noite que não foi, às vezes, um sucesso de público do caralho, você conseguiu tocar algumas pessoas e as pessoas se identificaram com aquilo, assim. Até porque acho que é um dos únicos bares da cidade que trazia umas atrações, assim, diferentes, com um preço acessível, de certa forma, né? Conforme as realidades. A gente não pode falar o primeiro, mas não pode falar, assim, dessa fase que a gente tá vivendo, né? Porque em Ponta Grossa já teve uns bares muito interessantes, na década de 90 teve umas coisas interessantes, que tinham pegada muito cultural. Você fala muito sobre questão comercial e artística na posição de contratante. Você é um cara que pesa bastante esse lado mais artístico, né? Equilibra bem as coisas. Você acha que isso contribui bastante pela característica do estabelecimento que você tem e é o que se destaca dos outros estabelecimentos? Eu acho que faz diferença, e isso eu falo da minha percepção e de percepção do público, do retorno que a galera me dá, né? Tem que estar preparado que isso não vai agradar todo mundo, né? Cansei de fazer, vamos dizer, colocar jazz no palco e a galera não gostar. Porque queria cantar, sei lá, uma música do Talking Heads, por exemplo. Então, isso acontece, né, cara? Isso acontece bastante, assim. Cada um com suas verdades, né? E digo mais, eu só não consegui fazer mais nos tempos áureos do fono, assim, às vezes por não ter retorno de público que viabilizasse de trazer alguns sons. Porque Deus tem que jogar tudo isso na balança e tem que saber que talvez num dia mais cultural vai ter menos público e daí vai ter um dia que vai tocar lá, vai tocar uma banda que vai tocar bastante cover de rock nacional que todo mundo conhece. E de repente vai ter um retorno financeiro bom. Tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esses dias também para possibilitar que outros dias aconteçam. Se Ponta Grossa fosse um lugar assim que o público tivesse condição, porque às vezes é condição financeira de poder pagar, né? Mas de poder pagar por algumas coisas, tinha rolado muito mais coisa no bar, cara. Eu já deixei de fazer bugarins no bar umas 2 vezes, por exemplo, alguns bons anos atrás, de medo de fazer um show do bugarins numa quarta-feira em Ponta Grossa. De pensar, puta, cara, não vou conseguir pagar. E eu não fiz de medo, assim, pensar, puta, vai dar ruim, vou ter prejuízo. Então teve várias coisas que não rolaram por essa limitação, às vezes, financeira, assim, de achar que a aposta era muito arriscada pra aquele momento, né? Eu lembro quando você trouxe a primeira vez o Endrigo, puta, no baterista aí de Curita, com a banda dele e tal, fazendo uma sonzeira, um jazz, tipo, de primeira mesmo. Eu lembro que quando eu fui lá, foi a primeira vez que eu vi um jazz de verdade sendo tocado, assim, ao vivo na minha frente, assim, cara. A primeira vez que essa galera veio tocar foi do caralho mesmo. E eu acho que muita gente foi pela curiosidade, talvez, que despertou, assim, quando os caras tocaram com o Hermeto Pascoal, tocando não sei quem e tal. Então, na primeira vez que eles vieram, a galera compareceu mesmo. Nas outras, não foi o mesmo sucesso de público. Então tem dessa, né, cara? Eu acho que depois eu trouxe essa mesma galera mais umas 2 vezes, mas não foi a mesma, sabe, o mesmo sucesso de público a ponto de continuar chamando os caras. Tanto que depois teve uma outra vez que eles queriam tocar, daí eu não quis fazer, por imaginar que talvez ia ter prejuízo, assim. O mínimo que o estabelecimento tem que ter para oferecer ao músico é o básico do som, que seria tipo os PA, caixa de som e uma mesa de som, tá ligado? E isso já conta muito, porque malemar os bar tem uma tomada que funcione ali pra você. Você como músico entende a realidade de quem você tá contratando, também nesse sentido daí da questão dos equipamentos e tudo mais, né? Da estrutura em si. Quando eu comecei a chamar bandas de fora, que eu fui tentando entender, quando vinha técnico de som, banda que vinha
Trouxe Confraria da Costa, por exemplo. Aí, porra, os caras, essas bandas viajam com um treco de sons e os caras foda, os caras experientes e tal. E daí, trocando ideia com um, trocando ideia com o outro, eu fui percebendo talvez o que eu poderia fazer pro Fono ter uma estrutura que eu pudesse chamar uma banda de fora e os caras virem tocar com conforto e qualidade pra quem tá ouvindo, né? Pra eles que estão tocando e qualidade pra quem tá ouvindo. Então, a gente considerou isso como um investimento importante pro bar pra viabilizar ter show desse nível, né? Desse tipo de situação, assim. Pô, isso é massa, nessa priorizaram a banda. Sim. Nessa também eu comprei uma bateria pra deixar no bar, porque eu, como toco bateria, e eu, durante muitos anos eu morei em apartamento só de escada, sem elevador, e eu tocava no Cine Rock toda semana. Então toda semana eu tinha que subir e descer a escada com bateria, carro. Puta, um trampo pra daí ir lá ganhar 100 pila, por exemplo. Você começa a cansar. Paga o esforço, né? Agora, quando você vai e toca, já tem as paradas lá, puta, é outra forma até de negociar, de satisfação de quem vai tocar. Nossa, você falou de subir dessa escada, né, cara? Eu imagino o Johnny com aquele trambolho dele. Que eu já passei com esse amp, cara. Não, só de saber que não precisava levar... Não precisava levar amplificador, não precisava, só levava o instrumento. Nossa, cara. Até anima, né? Na hora de abrir o Fono, na hora de abrir o bar e discutir o que ia rolar lá, quando me falaram, não, fazer um bar de rock and roll. E na época tinha o Bola 13, inclusive. A gente tem que ter um diferencial, né? E eu tinha uma visão, assim, baseada em lugares que eu fui, assim, em outros lugares, né? Quando a gente abriu o Fono, não fazia muito tempo, eu tinha ido, durante o meu ano quase sabático, vamos dizer assim. No mesmo ano eu fui pra Colômbia, fui pro Paraguai, para Assunção, fui para Uruguai, Argentina, fiz uma trip grande, assim, de carro, assim. E claro que nas capitais você vai ver muita coisa cultural acontecendo, que nem se for para São Paulo, né? E daí eu tinha aquela visão, assim, de bar alternativo com uma pegada cultural, seja um bar que pudesse ter um evento literário, um bar que pudesse ter essa ideia de ter sofá no bar, sabe? Se o bar fosse uma casa, isso aí eu vi muito lá fora, de ter sons diferentes, mas teve uma época que a gente fez um projeto lá, que era Antes que o Mundo Acabe, que a ideia era ter um dia da semana acessível, barato, acho que era entrada livre, não lembro, a entrada ia para o artista, com uma pegada cultural. Então você vai dosando isso conforme você vai sentindo que tá sendo viável pra você ou não, né? Antes que o mundo acabe, o projeto aí, nossa, foi um projeto do caralho. E mal sabiam vocês que o mundo tava prestes pra acabar. Amanhã falou que eu era uma espécie de Nostradamus. Foi eu que dei o nome pro projeto. Assim, a importância dele era tão foda, porque vocês traziam uma galera que fazia um som muito massa, assim, tal, alternativo pra caralho. Era uma parada pro cara ir no bar pra escutar um som totalmente diferente e uma oportunidade pro artista ali mostrar um som do caralho. A ideia era muito boa, né? Foi o momento que coincidiu, assim, de acertar os ponteiros ali, em especial com a Mayan e com a Ayla, né? Eles tinham um coletivo na época lá, o Aitemoia, que estavam numa ideia de querer fazer coisas mais, não só evento, né? Não só festa, por exemplo. Fazer uma parada, vamos dizer, mais frequente e mostrar mais cultural, vamos dizer, de estar ali atuante, né? E o projeto pretende voltar aí? Da minha parte rolaria. Só que o coletivo que acho que eles não estão atuantes com a ideia do coletivo. Cada um tá com a sua vida. Enfim, seus corre de cada um e, né, a coisa ficou num plano mais pra trás, assim. Eu possibilitava a estrutura e eles entravam com a curadoria. E eles tinham autonomia pra chamar quem eles quisessem chamar. Pô, e não era só música, então, pelo jeito? Tinha até... Rolou teatro, rolou... artes cênicas aí. Rolou alguma coisa, tipo a música com, sei lá, uma exposição de alguém de foto, por exemplo. Rolou algumas coisas assim. Rolaram algumas coisas assim. Pô, tem que voltar uns projetão aí, Silvio. Então aí, ó, Artemoia, vamos movimentar esse coletivo aí, porque, cara, acho que já tá na hora de voltar com umas paradas aí, tá ligado? Cara, não, esse projeto, se ele volta ali, agora onde tá o Fono do lado da UEPG, cara, nossa, é sucesso. Porque a galera ali, tipo, jovem, cara, dá muito boa. Essa expectativa, né? Esperamos que sim, esperamos que a gente veja além do fim do mundo alguma coisa. Né? Uma luz no fim do túnel. Eu acho que a gente falou bastante coisa, mas uma coisa, assim, que a gente não falou é que o Silvio é um grande administrador, cara. Vendo, assim, tipo, a construção do Fono. Não vai chorar, Silvio. O período que a gente passou pela pandemia, assim, tipo, como você resolveu essa questão, assim, tipo, como você conseguiu sobressair, né? E você foi flexível, se articulou, modificou e conseguiu passar, né? Tá passando por esse período, né? Agradeço as palavras, né? Me sinto comovido, né? Porque eu já adianto que não foi fácil. E eu sei, assim, que as pessoas mais próximas, assim, e que a gente tem uma certa conexão, assim, de amizade, seja pela música, seja pelo bar e tal. A galera tem uma compreensão, entender o momento, assim. O bar mudou de endereço, tem gente que não sabe que mudou de endereço. Como se estivesse vivendo em 2018 ainda. E, assim, mais importante, eu fui muito verdadeiro com as coisas que eu acreditava, mesmo que talvez financeiramente não foram as decisões mais acertadas. Não teria como fazer de outro jeito.
Silvião, pra achar você nas redes sociais aí ou o bar, como é que faz? Folopub, tá? Nas mídias sociais, nas principais que a galera usa, né? PHONOPUB e tal. Se quiser trocar ideia comigo, é mais fácil ir no balcão do bar, né? Nem que seja não precisa gastar nada, é só sentar lá, trocar uma ideia, falando sobre som, leva uns discos de vinil, que nem você já fez, leva um disco pra nós botar pra ouvir lá, trocando ideia e fortalecendo a amizade aí, de modo geral, e abrindo as possibilidades do que pode rolar aí de parceria e afins. Acho que é isso. Sucesso aí, valeu pela tua participação, Silvião. Massa, valeu pelo tempo disponível também aí. Valeu, sucesso pra todo mundo, saúde sei lá, é o que interessa, né? Valeu então, valeu quem ficou até aqui. Valeu, Silvião, valeu, público. E até mais. Valeu, pesado. Falou. Até mais, galera. Um abraço.